Você tem guardado o que Deus tem te dado? Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, para que a gente possa alcançar mais irmãos. Nós vamos para o texto. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Queridos, esse versículo aqui fala exatamente do momento que os pais de Moisés esconderam Moisés enquanto ele estava novo, ainda bebê. Naquele tempo, o rei ele havia decretado que todos os meninos que nascessem fossem mortos, fossem lançados no rio. Eles só iriam poupar as meninas, mas os meninos recém-nascidos, eles deveriam ser mortos. E nesse tempo, os pais de Moisés, diante dessa ameaça, desse decreto, eles, com a própria força do braço, eles fizeram tudo que foi possível, tudo que coube eles fazerem para esconder, para guardar a criança, eles fizeram. Eles protegeram o menino. E aqui a gente aprende a primeira coisa. Nós precisamos aprender a guardar, a proteger aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos confiado. Isso pode significar nossa família, o casamento, os filhos, os netos, a condição financeira que o Senhor nos deu, nosso emprego e principalmente a nossa comunhão com Deus. Interessante que Eclesiastes diz que tudo que vier às nossas mãos, a gente fazer, a gente se dedicar com toda a nossa força, com toda a nossa energia. Ou seja, nós precisamos sim nos esforçarmos para proteger, para guardar aquilo que o Senhor nos deu. O que você tem de importante? A sua casa, a sua família, como eu falei, a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos com todas as nossas forças guardar, proteger aquilo que o Senhor tem nos confiado. Agora, interessante que eles só conseguiram fazer isso durante 3 meses. Depois disso, eles não tinham mais recurso, não tinha mais o que fazer. E foi exatamente nesse momento em que os pais de Moisés, eles colocam na mão do Senhor. Aqui em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e de betume, e com betume betumou, e pês, e pondo nele o menino, pôs nos juncos à borda do rio. Ou seja, teve um momento que os pais de Moisés não conseguiram mais guardar o menino. Então o que eles fizeram? Colocaram o menino no cestinho, no cantinho do rio. E é nesse momento, queridos, que entrou a ação de Deus. É óbvio que Deus já estava guardando Moisés desde o ventre da sua mãe, quando Moisés nasceu, durante os 3 meses. Mas até então, essa parte dos 3 meses, além do Senhor estar guardando, os pais de Moisés estavam fazendo ali aquilo que cabia a eles fazer, guardar a criança. Mas chegou um momento que eles não conseguiram mais, com as suas próprias forças, com a sua capacidade, de guardar a criança. E foi aí que eles precisaram aprender a confiar totalmente no Senhor e literalmente entregar na mão de Deus. E é o mesmo que nós precisamos fazer. Então, o primeiro aprendizado que nós temos, nós precisamos guardar com todas as nossas forças, lutar com todas as nossas forças para proteger, para guardar aquilo que o Senhor nos deu. A nossa família, o casamento, os filhos, os netos, a nossa condição financeira e principalmente a nossa comunhão com Deus. Sendo que a nossa força ela é limitada, né? Os nossos recursos são limitados. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas nós também precisamos entender que Deus também quer fazer a parte dele. E Deus começa a fazer justamente a parte dele quando os nossos recursos acabam, quando nós não sabemos mais o que fazer. É nesse momento que nós precisamos fazer como os pais de Moisés fizeram, entregar a criança ao Senhor. Eles colocaram no cestinho e é o que nós precisamos fazer. Nós fazemos aquilo que cabe a gente fazer, mas aquilo que cabe a Deus fazer, só Ele pode fazer. E para que Deus de fato possa fazer, para que Deus de fato possa guardar a nossa casa, a nossa família, enfim, os nossos bens, a nossa vida, é necessário que nós façamos a nossa parte e é necessário também que nós venhamos confiar nele. Em Salmos, no capítulo 127, no versículo 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não guardar, em vão o nosso trabalho. Não quer dizer que nós não tenhamos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, sim, mas confiando no cuidado, na proteção de Deus. Então, o que nós aprendemos com essa palavra? Os pais de Moisés, ouvindo as ameaças do rei, o decreto do rei, que o seu filho estava correndo risco de vida durante 3 meses, eles se esforçaram para guardar a criança. Sendo que depois desses 3 meses, eles não tinham mais o que fazer. Foi aí que eles entregaram Moisés para o Senhor. Foi aí que eles entregaram o filho que eles tinham totalmente para o Senhor. É o que nós precisamos fazer. O que você precisa fazer
fazer é confiar no Senhor, é fazer a sua parte e confiar no Senhor. E com certeza o poder de Deus vai entrar em ação e vai guardar a sua vida, vai guardar a sua casa, enfim, vai guardar os seus sonhos. Resumindo a história de Moisés. Moisés foi guardado por Deus. Moisés era o propósito de Deus. Moisés foi levantado por Deus como libertador do povo de Israel. E Deus guardou a vida de Moisés. Ele cresceu, se tornou um homem e conseguiu cumprir o chamado, o propósito que Deus tinha para ele. Creia, aquilo que Deus te deu, Ele conta com você para que você cuide, para que você se esforce e pode ter certeza, quando os seus recursos acabarem, a sua força acabar, aí vai entrar a força de Deus e Deus vai guardar aquilo que Ele te deu. Porque aquilo que o Senhor te confiou, seja a sua casa, o seu casamento, seja o que for, e principalmente a sua comunhão com Ele, ninguém pode tocar. O que é seu está guardado pelo Senhor. Confia nele, faça a sua parte. E como diz a palavra, o mais Ele fará. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor. Nós aprendemos através dessa palavra a importância de nós protegermos aquilo que o Senhor tem nos confiado. E aprendemos também que além de fazermos a nossa parte, é necessário confiar no Senhor para que o Senhor possa fazer a tua parte. Há momentos que os nossos recursos acabam, as nossas forças acabam, há momentos, Senhor, que nós não sabemos muito o que fazer. E é nesse momento que nós precisamos confiar totalmente na tua presença. Porque assim como o Senhor guardou Moisés para um propósito, para um tempo específico, nós cremos que o Senhor tem nos guardado, tem guardado a nossa família, porque o Senhor é Deus sobre cada um de nós. Assim nós oramos, colocamos a nossa vida diante do Senhor e te agradecemos. Queridos, vou ficando por aqui, mas antes, peço mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o seu like se puder, mande esse vídeo para um amigo e com certeza Deus vai falar o coração dessa pessoa como falou com você. Até mais!